Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Manda um joinha aí pra gente se o som estiver bom e vamos fazer oração. Eu já coloquei aí para vocês. Quem está de casa acompanha com a gente também a oração. Vamos lá. Ó Senhor meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que li, mas o que fiz, nem com bem falei, mas o quanto religiosamente vivi. Dai-na sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez de minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Você deve estar se perguntando na sua casa: cadê o Padre Rafael? Responde pra gente aí, se alguém tem uma ideia de onde está o Padre Rafael. Você tem uma ideia, você tem um chute, alguma coisa, escreve aí pra gente, que depois eu conto pra vocês cadê o Padre Rafael. Ou se ele chega. Vamos deixar essa é a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Em vez de você aí de casa fazer a pergunta, hoje quem está fazendo aqui somos nós. Eu e a Andréia deixamos essa pergunta aí para vocês. Cadê o Padre Rafael? Ele chega? Ele não chega? Porque se vocês prestaram atenção, nós começamos no horário hoje, ainda não caiu a nossa internet, então está tudo funcionando, meu povo. E espero que assim seja. Como eu disse, avisa pra gente aí do som, se tá tudo ok, se tá fluindo. E a gente vai conversando ao longo da nossa aula. Vamos lá. Vou pedir pra Naira focar aqui de novo na lousa. Hoje a Andréia, ela refez pra gente o quadro aqui da aula passada. Mas vocês vão notar que hoje... Cadê? A Fábia já conectou aí de casa? Eu até na aula passada havia feito para ajudar. A Raíssa disse assim que o padre está benzendo defunto. Ó, vai aí, vamos lá, gente, mais apostas, mais apostas. Ó, na aula passada eu tinha feito para ajudar a ilustrar, mas hoje a Andréia, ela fez até detalhes, fez ranhuras na madeira, desenhou pra gente aqui a barca de novo, a barca de Pedro. E na aula passada a gente imaginou que a gente conseguiria falar sobre as 4 notas que fazem parte do tocante da Igreja Católica. Para você que está chegando hoje, a primeira vez que acompanha com a gente está fazendo estudo do Catecismo da Igreja Católica. Chegamos na parte do credo, a fé que nós professamos. Não processa não. A gente não processa ninguém. É da Niceno Constante por... Não vai, André, por favor, me salva. Essa palavra não sai, gente. É quase igual uma pistola de São João. Não sai. É o credo Niceno Constantinopolitano. Vibrando comigo, gente. Nós estamos estudando o credo
E nós chegamos agora, né, nas aulas passadas, na igreja. Chegando na igreja, nós falamos bastante, o Padre Rafael falou bastante de Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. A gente chegou na aula passada nas 4 notas, que é da igreja una, santa, católica e apostólica. Era para o Padre Rafael ter feito as 4 notas, mas como a Fábia perguntou qual era o desenho do centro, eu lembro que estava aqui no centro, então até o padre explicar que era a barca, passou a aula toda e foi uma aula muito rica e a gente só explicou sobre a igreja una, que tem um só Senhor, é regida por uma única fé, pelo Espírito Santo, em unidade, na diversidade, é a igreja de Cristo. Hoje, eu e a Andréia, até que o padre chegue, ou não, diz aí pra gente, vamos falar sobre a igreja santa e sobre a igreja católica. Sobre a igreja santa, dentro dessa nota, coisas que já são importantes vocês anotarem aí, a gente está mais ou menos no 830, é isso? Não. Já estou na outra. Já. A gente está mais... Isso, nós estamos nos 823, ó, para vocês anotarem aí. Ó, 823, vou por aqui. Mas tomem nota aí também no caderno de vocês, ou do lado do catecismo, esses pontos importantes, que dentro da Igreja Santa, que a gente vai falar um pouco. Que a Igreja Santa é a esposa de Cristo, que são chamados à santidade, a gente vai entender já quem são esses chamados à santidade, que ela é perfeita, assim como o Pai que criou, e é o caminho de santidade. São esses pontos que a gente aborda dentro da parte da Igreja Santa. Nara, vira para cá agora, eu vou sentar, porque eu sou uma senhora, mas eu tenho um relógio, então eu não sou uma senhora. Era uma piada, gente. Ó, apareceu. Deixa pra lá, vai. O Padre Rafael, daqui a pouco ele aparece ali. Já apareceu? Não acredito. Como assim? Ele apareceu. Ok. Ele daqui a pouco vai... Tá vivo, né? É, ele tá vivo. Mas aonde ele está? Ele tá aqui, mas tá aqui na sala de trás. O Arthur disse que ele tá dormindo. Dormindo ele não tá, porque ele apareceu. Né? Tá no automático. Mas vamos lá, meu povo. Falando sobre a Igreja Santa, como eu disse para vocês. Se nós olharmos para o tocante da igreja, sem o olhar da fé, lembra lá no começo do Catecismo da Igreja Católica, que a gente estudou sobre a fé e a razão? Foi bem lá no começo das aulas, já quase um ano já atrás. Se a gente olhar para a igreja sem esse olhar da fé, somente com a razão, com a ciência, a gente não vai conseguir enxergar a santidade da igreja. Nossa, ele está aqui se manifestando. Ó. A gente não vai conseguir enxergar essa santidade da igreja. O catecismo lá no 823, ele vai dizer assim para a gente. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. O que é indefectivelmente? Inevitável. Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou a fim de santificá-la, uniu-se-a como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo, para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus e os seus membros são chamados santos. Então, se a gente olhar para a igreja com os olhos da fé, a gente vai enxergar que ela é santa. Se a gente olha somente com os olhos da ciência, com os olhos da razão, a gente vai estar negando essa santidade da igreja. E negando a santidade da igreja, não reconhecendo a santidade nela, a gente está negando todas as obras de Jesus Cristo, dele ter vindo para nos salvar, de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo a fim de nos salvar, de nos ensinar. Se nós negarmos a santidade da igreja, não olharmos para ela com os olhos de fé e enxergar essa santidade, a gente está negando tudo isso que aconteceu. E não é esse o nosso fundamento de fé. Se a gente nega a fé, a santidade da igreja, tudo que a gente já estudou, do início do credo, eu estou falando só do credo, não do início do catecismo da Igreja Católica para cá, mas
Do credo para cá, tudo que a gente estudou, a gente está negando. É como se a gente tivesse vindo aqui apenas passar tempo, que nada tivesse feito efeito em nossas vidas, que nada tivesse valido, que nada tivesse existido, não tivesse um porquê de ter existido. Continuando, nós já entendemos que precisamos olhar com os olhos da fé para enxergar a santidade da igreja. Uma vez que o Padre Rafael já mostrou para a gente, já falou para a gente quando falava da igreja, que é o corpo, Cristo a cabeça, a igreja é o corpo, nós que somos membros deste corpo, somos santos, todos nós somos santos. Andréia, eu, você que está em casa, até a Naira que está ali atrás da câmera ali, que não derrubou ela ainda, também, todos nós somos santos, somos chamados, fazemos parte dessa santidade, né, da igreja santa, que é santificada pela entrega de Cristo. Cristo, ele santifica a sua igreja. Então, a partir do momento que ele santifica, todos nós que somos membros também nos tornamos santos. Só que aí a gente vai ver um pouquinho aqui mais durante esse capítulo, o parágrafo 824, que diz assim: a igreja unida a Cristo é santificada por Ele e nele torna-se também santificante. Então a igreja é santificada e santificante, a gente entende isso já já. Todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios da salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então, ali no ponto onde fala o caminho da santidade, todos nós somos santos por sermos membros da igreja. Mas só que vai caber a cada um de nós a santificação, a ser santificante. Se nós não fizermos a nossa parte, como a gente vai ver um pouquinho mais conforme a aula for avançando, se nós não fizermos o nosso caminho de santidade, a igreja santa vai ter os seus membros, que digamos pecadores, mas mesmo assim ela continua santa. A gente entende isso um pouquinho mais à frente. E como que eu posso, dentro dessa igreja santa, me permitir que ela haja em mim, que seja santificante na minha vida? Me esforçando a cada dia, a cada minuto da minha vida, eu preciso fazer a minha parte. E fazer a minha parte como? Como que eu vou fazer a minha parte? Como é que eu vou me esforçar? Às vezes a gente escuta bastante, né? Ah, mas eu não preciso ir à igreja, eu faço bem aqui de casa, já tá bom, eu rezo aqui em casa, eu não faço mal ao outro. Eu lembro que na teologia uma vez o professor falava, né, que o bem, ele não é só a ausência do mal, né? Eu também preciso fazer o bem. E dentre as missões do bem que eu preciso fazer, é participar. E participar como? Dentro do corpo da igreja, como membro participar. Ir à missa, participar dos sacramentos, fazer os sacramentos vivos também em mim, na minha vida, nos meus atos. De repente, né, como Santo Agostinho diz, que o único evangelho que o nosso irmão pode ver sou eu, o meu corpo, o meu falar. Então, para que eu faça parte e glorifique a Deus, eu preciso me esforçar para me tornar santo a cada dia, deixar de ser pecador e alcançar a minha santidade. Lá no Atos dos Apóstolos também vai dizer, tem a citação aqui, mas eu não vou abri-la agora, até porque eu não enxergo as letrinhas da Bíblia e o padre não está aqui para falar que eu não vou encontrar. Mas ele fala disso também, que nós não temos só que cumprir a lei lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos que foram dados, mas eu preciso, o agir do Espírito Santo na minha vida, fazer presente. Então eu preciso ter uma comunhão da lei com a graça dada por Deus, através do Espírito Santo sobre nós, para que eu tenha uma vida de santidade, para que eu busque caminhar dentro da santidade. O catecismo, ele termina esse parágrafo dizendo: é nela, a igreja, que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Padre Rafael, Padre Valdir também,
eu já ouvi muito eles dizerem assim, mas a igreja salva? Mas você já viu alguém que está dentro da igreja, seguindo os seus sacramentos, o seu preceito, fazendo bem ao outro? Dona Lourdes, que é um exemplo que eu tenho muito forte para mim, hoje ela está privada de vir à igreja, mas com a resiliência daquela mulher, com a fé daquela mulher, da sua irmã, eu vejo Deus ali, eu vejo o agir do Espírito Santo que foi soprado sobre nós em Pentecoste naquela mulher. Então, ela faz parte. Então, a igreja salva? Não sei, mas você já viu alguém que está dentro da igreja seguindo e tendo esse exemplo, mesmo não estando fisicamente dentro do templo, mas fazendo a igreja dentro da tua casa e aguardando ansiosamente a volta, não ser salvo, não ser santo? Responde aí pra gente. Tem pergunta? Não? Ele disse é mentira alguma coisa, então eu vou pra frente. Vamos lá, deixa eu virar aqui um pouquinho minhas anotações para eu não me perder. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem aí, tá? Isso não quer dizer que eu vou falar mais devagar, porque a hora que eu desembesto aqui eu saio falando, mas escreve aí pra gente, por favor, vai situando a gente. No 825, Cristo é a cabeça da igreja. A gente vem toda semana falando e voltando sempre nesse assunto. Eu e a Andréia, um pouco antes, até conversávamos aqui que a aula da semana passada a gente até não avançou muito, porque os assuntos eles vão se encontrando, ele vai, ele volta e nos afirma a verdade de fé. Ele sempre está ali conversando, entrelaçando um assunto no outro. Então, de novo, pode parecer repetitivo, mas Cristo é a cabeça da igreja. É a cabeça. A igreja é o corpo. E nós somos os membros santos. Porque a igreja foi criada à santidade. Mas a igreja que foi criada à santidade, a perfeição da santidade, ela ainda precisa de esforços, porque ela ainda precisa melhorar essa santidade. Nós que somos os membros precisamos melhorar essa santidade. A gente ainda está no caminho da perfeição. O 825 vai dizer assim para a gente: já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita, como eu disse agora. Nós, os membros, a santidade perfeita ainda é uma coisa a adquirir. Então a igreja, ela é verdadeira, tem a santidade, ainda é imperfeita, mas nós, os membros, precisamos adquirir essa perfeição. Muitos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estados são chamados pelo Senhor, cada um pelo seu caminho, e sempre a perfeição de santidade, pela qual é o perfeito e próprio Pai. Jesus, ele deixou tudo certinho. Quando ele passou aqui na terra entre nós, ele deixou tudo certinho. Ele não teve mancha do pecado. Ele se encarnou, se fez homem como nós, se igualou a tudo como nós, menos o pecado. Mas mesmo assim, Deus deu seu Filho para que nos salvássemos. E para que a gente possa adquirir essa santidade perfeita, como eu já disse um pouquinho antes, a gente precisa continuar incessantemente buscando esses caminhos de santidade. E uma das formas de buscar esse caminho de santidade é imitando os passos de Cristo. Amar como Jesus nos amou. Eu acho que é a palavra mais forte que define como nos conduzir a esse caminho de santidade, nos abrindo ao amor, mas o amor intenso, como Cristo amou a sua igreja, como Cristo nos amou, como Cristo amou o próximo. Nós precisamos desse caminho para alcançar a santidade, assim como muitos santos que alcançaram os altares da nossa igreja, chegaram à santidade fazendo esse caminho. E esses santos, depois um pouquinho mais para frente a gente vai ver, são pessoas como você e eu. Nós também podemos, nós nos abrirmos ao chamado e fazermos o caminho de santidade. Um exemplo que o Catecismo dá aqui no 826, ele fala que a caridade, o amor, é a alma da santidade.
a qual todos nós somos chamados. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes a forma e conduz ao fim, que o nosso fim é alcançar o céu, a santidade. Então, através do amor, da caridade, a gente pode fazer esse caminho de santidade. Aí vem uma citação aqui no Catecismo. Eu vou ler a citação e vocês vão escrevendo aí para eu saber se vocês sabem de quem que é, quem escreveu essas tão belas palavras que, de uma forma muito prática, nos ensina, nos dá o caminho das pedras para o caminho de santidade. Compreendi que na igreja tinha um corpo, Cristo, composto de diferentes membros, nós. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que só o amor viesse a apagar os apóstolos, não acumularia mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares em uma palavra, que ele é eterno. Tem até uma canção que diz, né? O amor me explicou tudo. A mocinha que escreveu essas palavras e que nos explica tão bem que o amor é o coração da igreja. Alguém escreveu? Quem é que? Aqui, ó, Santa Teresa. Fala no microfone, André. Eu preciso beber água. A Diana colocou que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu acho que não. Será? Será que a Diana está errada? Vou deixar até o final da aula para a gente responder isso. O padre deixou um comentário também. Deixou. Os santos alcançaram os altares por causa da igreja. Não há santo sem igreja, pois sendo ela o corpo de Cristo, está repleta do Espírito Santo, que é o agente principal da vida de santidade. É o que a gente vem falando até agora. O amor, o coração da igreja. A gente pode tomar isso como o segredo a se seguir. Com o amor, a caridade, o olhar ao próximo, se esquecendo de nós mesmos, de quem somos, a gente pode chegar aos altares, alcançar como os santos alcançaram. Um pouquinho mais, deixa eu ficar de olho no relógio aqui, ainda tenho tempo. 827, mais ou menos, ali a gente está agora. Cristo se fez homem como nós, como eu disse, né? Em tudo, menos no pecado, e se deu para nos salvar. Mas para que Cristo possa salvar a igreja, é preciso que os pecadores se apresentem e se reconheçam pecadores. A gente chega aqui num pedaço um pouco mais, não polêmico, quando a gente vai falar da santidade da igreja, mas um pouco onde nós católicos acabamos sendo atacados, e como eu e a Andréia falávamos um pouco antes, às vezes por não conhecer a nossa fé, a fé que professamos, a gente não se defende e acaba se deixando ser atacado. A Raíza ontem falava para a gente, no final da missa, né, nós aguardávamos para uma reunião, e ela falava que antigamente os mártires, né, as pessoas que morriam em nome da fé, né, eram mortas, crucificadas, derramavam sangue. E a gente está chegando numa geração onde nós estamos sendo atacados publicamente. Teve um episódio muito recente, somos atacados publicamente, e não é nem para que não arrumar contenda, é porque a gente não sabe realmente defender a nossa fé. Então, você mostrar que você é católico, você andar com um objeto, um crucifixo, um terço, algo que identifique a sua fé, a catolicidade, é
é sinal de chacota, de humilhação pública, de risadas. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui buscar na área no trabalho, depois fomos a uma loja e depois nós iríamos à missa. Então eu já estava de saia, estávamos vestidas... estávamos paramentadas, vestidas adequadamente para participar do Santo Sacrifício, da Santa Missa. E na loja, o vendedor andando atrás da gente, ele perguntou: qual que é a igreja que você congrega? Na hora, assim, eu não associei muito, eu só respondi para ele, na católica, mas eu devia ter falado para ele, eu congrego na Nossa Senhora Aparecida de Vila Piauí. Mas eu respondi para ele católica. No que eu respondi isso, ele simplesmente evaporou. E olha, para um vendedor de loja evaporar, né? Porque ele não esperava duas pessoas vestidas ali com modéstia, adequadamente, para participar da Santa Missa, duas pessoas vestidas ali daquela forma pudessem ser católicas. E foi a partir daí que eu comecei. Hoje eu esqueci Nossa Senhora, mas eu ando com ela aqui no pescoço, para já chegar identificando logo quem eu sou. No início era mais como uma afronta mesmo, para quem batesse o olho em mim de saia e achar que eu era protestante, evangélica, enfim, encontrar Nossa Senhora no pescoço. Mas ao longo do tempo e nesse caminho do amor, eu vi que Nossa Senhora estava aqui comigo mostrando quem eu sou. Não precisava afrontar ninguém, arrumar contenda com ninguém. Mas a partir dali eu defendia a minha igreja santa. Seguindo, antes que a gente comece a sair do assunto, né? Baixa um Padre Rafael aqui na gente e a gente vai saindo. Vamos lá. Mas enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados, né? Nos salvar os pecados do povo, a igreja, reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. Eu não sei se você que está aí do outro lado, a Andréia, a Naira aqui, já se deparou com alguma cena assim. Entrou na igreja e falou: ih, esse padre que vai rezar, não gosto desse padre. Não vou comungar, não gosto desse padre. Ah, esse padre ele é militante disso, esse padre é pecador, esse padre está envolvido em, sei lá, enfim. E se esquece que ali naquele momento não é o pecado do homem que está ali, é o Cristo que está ali. A igreja ela foi criada santa e é a santidade que nós devemos vivê-la. Há o pecado no homem, há o pecado instaurado no mundo também dentro da sua igreja. Aqui eu citei um exemplo de um padre, mas a gente também pode ter isso nos fiéis leigos. Aquela ministra, ela não anda corretamente, enfim, são vários exemplos que a gente pode dar aqui. Mas aí a gente acaba esquecendo do principal, do Cristo que está ali. Se há real intenção naquele homem que está ali, naquele momento, aquele sacerdote que se deitou lá no dia da sua ordenação e se levantou na pessoa de Cristo, se há real intenção dele, os sacramentos deles são válidos, a Santa Missa que está ali acontecendo é o próprio Cristo que está realizando para a gente. Mas mesmo com toda essa santidade, a gente entendendo que é o próprio Cristo que está ali, nós precisamos reconhecer o pecado em nós, nos reconhecermos como pecadores. Cristo, Ele deu para nos salvar, mas Ele salva quem? Aqueles que se apresentam como pecadores. Se a gente não reconhecer o pecado em nós, reconhecermos como pecadores, nós não seremos salvos, porque aquilo vai estar implantado dentro da gente, vai estar ali enrustido dentro da gente, que a gente não tem a capacidade de entender que nós somos membros pecadores dentro da Igreja Santa. Então nós precisamos nos apresentar para que possamos ser alcançados pela graça, pela salvação. Mas não é só simplesmente se apresentar, eu sou pecador, precisa se converter também, né, meu irmãozinho? É como a gente já falou
umas encontros aí atrás, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Então eu não vou falar, nossa, eu sou uma pessoa, eu não tenho pecado, e isso atrapalha muito o nosso andamento, o nosso crescimento espiritual. A gente ficar apontando o erro do outro, sendo que a gente tem erros semelhantes ou um pouquinho diferente só daquele. Ou às vezes a gente está num processo um pouquinho mais elevado do que o outro. Aquilo que o outro está fazendo é coisa que a gente já fez também. E então a gente precisa crescer. Uma vez eu li um livro de Maria Madalena, e ele falava que a Marta, ela não errou na hora que ela pediu. Falou, Jesus, minha irmã está aqui sentada e eu estou trabalhando. Ela não errou na hora que ela pediu para partilhar os trabalhos, mas ela errou na hora que ela deixou de fazer aquilo que ela tinha que fazer para olhar o que a irmã estava fazendo. E isso é um clássico da vida da igreja, né? A gente nas comunidades passa mais tempo olhando o que o outro está fazendo do que tentando ser melhor e tentando viver a nossa graça, né? A graça que nos é dada em plenitude. A gente fica ali procurando defeito no outro, procurando aqui, procurando aquilo. Eu lembro, na minha comunidade tinham coisas que tinham acontecido há 20, há 30 anos a pessoa falava, mais um dia, em 1900 e não sei quanto, fizeram isso e isso contra mim. Quanta coisa já se passou, né? Mas ela batia naquela tecla porque aquilo ali era uma desculpa para ela para não servir. Eu só ia perguntar, que paróquia é essa? Que tem as pessoas que ficam olhando o fazer do outro ou o não fazer do outro? Eu não sei, eu não conheço nenhuma paróquia assim, eu falei assim por falar. Foi aleatório que a gente disse, não conhecemos nenhum lugar assim, tá? E finalizando o 827, ele diz assim, a igreja reúne, portanto, pecadores alcançados pela salvação de Cristo, mas ainda em vias de santificação. Então a igreja santa, ela nos acolhe, ela nos reúne, para que a gente possa viver ali os sacramentos, participar da Eucaristia, nos abre a rezar, tanto que hoje aqui o terço dos homens voltou, o seu Orlando estava preocupado se ia ter pelo menos 2 velhinhos para rezar com ele, eu vi 3, então as pessoas estão buscando, e esse é o caminho, e essa igreja santa está de portas abertas para reunir os pecadores, ela nos dá os meios para alcançarmos a santificação. O Papa São Paulo VI, acho que é dele essa citação, né, aqui, que eu estou enxergando, que é uma beleza. A igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se a vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, das quais tem o poder de curar seus filhos pelo sangue de Cristo, pelo dom do Espírito Santo. Então, o Papa São Paulo VI, ele diz aqui pra gente que a igreja, ela nos dá essa oportunidade. Assim que nós nos apresentamos pecadores, nós reconhecemos os nossos pecados, buscamos os meios de santificação, a igreja nos dá essas ferramentas, ela nos dá a absorção dos nossos pecados, ela nos dá a comunhão, ela nos dá o Espírito Santo que sopra sobre nós. Ontem nós vivemos isso dentro da nossa liturgia, era o hoje, não era algo do passado, uma história contada, como a gente sempre bate aqui nessa tecla. Temos as ferramentas, basta saber se a gente vai usar, né? Deixo essa pergunta para todo mundo. Vamos lá. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa aqui, só um finalzinho. Aqui fala um pouco sobre os santos, né, alcançados pela igreja, que todos nós somos santos, temos condição de buscar a santidade, mas apenas alguns chegam à plenitude da santidade que os santos alcançaram, a canonização.
Um exemplo recente, né, um jovem, Carlo Acuti, que a gente até ia colocar o nome da sala da Pascom. Ele já foi reconhecido como beato. Era um jovem que, acho que era TI, sei lá, de eletrônica, computadores. Um jovem como muitos que nós temos em nossa paróquia. É atual, São João Paulo II, até pouco tempo atrás, nós o víamos aqui, figura, Irmã Dulce, enfim. E eles, reconhecendo o amor, fazendo o seu caminho de santidade, vivendo os sacramentos, buscando a oração, alcançaram. E essa é uma oportunidade também aberta a nós. O fim último, a santidade, também é possível que nós o alcancemos. Costuma-se falar assim, que tem santos que só Deus sabe o nome. Tem muita gente ali que está no céu e que fez um trabalho belíssimo, mas fez em silêncio aqui na terra. E eles estão lá no céu e a gente não sabe o nome, mas ele está lá junto de Deus. E aí no finzinho desse capítulo, ele fala ali da Virgem Maria, né, que é diferente dos outros santos, ela foi criada sem a mancha do pecado também, para a finalidade de trazer, dar à luz a Jesus Cristo, enfim, trazê-lo à humanidade, à encarnação. E até eu faço meia culpa, mas eu descobri hoje, através do site do Vaticano, que em 2018 o Papa Francisco ele instituiu a segunda-feira após a festa de Pentecostes, a festa a memória, né, a lembrança de Maria, mãe da igreja. Então nós estamos vivendo hoje, e aqui fala da santidade de Maria, que também é um exemplo para a gente de santificação, algo que nós estamos recordando hoje, a mãe da igreja santa que nós podemos alcançar. A Naira até tem o link aí depois da matéria do site do Vaticano, ela vai colocar para vocês, quem se interessar pode dar uma olhada lá. Naira, coloca aquela imagem, por favor, aquela bonitinha de Nossa Senhora com, acho que a última que eu mandei. Ver se a gente vê. Será que tem dificuldade? É nessa hora que ela derruba a câmera. Essa? Não. Essa? Isso. Peraí, que agora não tá vendo não. Aí. Deu. Isso. No meu ainda não tá. Aí. Então, aqui dá pra gente ver a Nossa Senhora com os braços abertos e por baixo do manto dela toda a igreja reunida. E aqui em cima os anjos a coroando. E essa é a imagem dessa mãe da igreja. Essa é eu acho que quando a gente olha uma imagem fica mais fácil da gente ver, entender mais ou menos de todos esses mistérios de Deus que a gente tem falado aqui na Escola de Maria. Essa é a mãe que está ao lado de todos os filhos e que os ajuda e que ouve as suas súplicas e os seus questionamentos em todas as situações. E ela vai nos ensinar a viver a santidade conforme a graça de Deus para a nossa vida. E para eu finalizar essa parte que a gente fala da Igreja Santa, eu vou usar um exemplo aqui bobinho. Até o Padre Rafael daqui a pouco vai fazer graça aqui, eu já vi que até o Fernando Lessos está aí, ó. Eu lembro do ano passado, hein? Que você fez um vídeo lá para o padre e falou que era o fósforo queimado. Mas vamos lá. Para a gente fechar essa parte, o entendimento da Igreja Santa. A igreja que é o corpo, nós os membros. Nós somos criados à santidade. Um exemplo bobo que eu digo eu vi hoje e relembrei algumas coisas e me veio isso. Eu ontem queimei o meu pulso. Ele está queimadinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês aí de pertinho. Quero todo mundo comovido com o meu pulso. Dá para ver, né? Ó. Aqui, tá? Enfim, tá aqui meu pulso queimado. Tá doendo. Mas eu queimei só o pulso. Dói o pulso, não dói o meu corpo inteiro. Quando a gente fala da santidade da igreja, é que, infelizmente, nós, como membros, ainda vivemos com o pecado. Não é a igreja toda que vive no pecado, ela é santa. Dói só um pedacinho aqui onde eu queimei, o resto do corpo não.
Nós temos um pecado, ou alguns pecados, mas ela não mancha toda a igreja. Essa dor, essa ferida, ela não é de toda a igreja é santa. Eu não vou deixar de acreditar na igreja porque eu tenho um machucado. O meu corpo não vai doer por inteiro porque eu tenho um machucado aqui no pulso. Sua vez. Chega, né? Falei demais. Não precisa mostrar, não. Você está sendo muito dramática. Eu quero comoção, choro. Foca em mim. Foca em mim. Eu vou passar para o outro lado, André, para te dar espaço. Eu sou só um pouquinho espaçosa. Não dá para ver. Eu vou dar uma apagadinha aqui, nessa parte aqui que fala da igreja una. A Andréia vai apagar, ela escreveu com caneta permanente de novo, hein, gente? Um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, a unidade na diversidade e a igreja de Cristo. Isso tudo a gente já viu na segunda-feira passada. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui. Se eu precisar escrever, eu vou usar esse cantinho. Vamos lá. A gente vai falar da Igreja Católica. Como está escrito aqui, católica quer dizer universal. E aí a gente vai falar que ela também é enviada em missão. A gente fala ali, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, só a Igreja Católica pode estar em todos os lugares. Eu não sei se vocês viram, hoje saiu uma matéria sobre bispos e padres que foram presos na China. Então a igreja está em lugares até que não querem que ela esteja. Até em lugares onde não é permitido a igreja estar. Então por isso que se dá esse nome, né, de católico, de universal. Nós somos a verdadeira igreja universal. E aqui a gente vai dar uma olhadinha no 830 do Catecismo da Igreja Católica. E ele vai aqui definir. A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. A Igreja Católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela o Cristo está presente. Onde está Cristo, está a Igreja. Isso, deixa eu ver. Santo Inácio de Antioquia. Então, aonde está Cristo, está a Igreja. E depois ele vai falar aqui mais para baixo, a igreja era católica no dia de Pentecostes e sempre o será até o dia da parousia. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo a universalidade do gênero humano. Então ela vai a todo o gênero humano e vai dizer a sua verdade, a verdade da igreja, a todas as pessoas. Vocês já imaginaram que a mesma missa que se celebrou hoje, segunda-feira, se celebrou no mundo todo, ininterruptamente, né? São missas celebradas com as mesmas intenções, com o mesmo amor, o mesmo empenho, e que tudo vem centralizado lá, né, de Roma, para o mundo todo. Então, o que Roma fala é lei para nós, enquanto católicos. E aí, hoje a gente está numa conversa muito boa de eu acho que não é assim, não deve ser desse jeito, está errado, mas a nossa igreja, como a gente já leu ali, é una, né? Então, nós estamos em unidade com o Papa e unidade com os nossos bispos. Aqui a gente vai ler: todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isto, este povo, permanecendo uno e único, deve se estender a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra os desígnios da vontade de Deus, que no início formou uma só natureza humana. A fidelidade decretou congregar os seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade é uma marca do povo de Deus.
o dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica se mantém eficaz e perpétua. Tende a recapitular toda a humanidade e todos os seus bens sobre Cristo cabeça, na unidade do Espírito Santo, e amém, né? Então, sobre Cristo, né, que é a cabeça da igreja, e através da ação do Espírito Santo, a igreja sempre vai ser universal, mas ela vai estar sempre com os propósitos iguais, caminhando para o mesmo lugar, a caminho, né, está sempre em missão, uma igreja de saída, né? A gente costuma falar, uma igreja que vai aonde o povo está, e a gente tem a impressão que a gente não vai encontrar um lugar onde não tem um católico. E essa impressão nossa ela é verdadeira, porque a igreja está em todos os lugares. E é muito bom você ir para um outro lugar onde não tem nada a ver e você ter alguma coisa em comum com a outra pessoa. E esse em comum ser a nossa religião e nós professarmos a mesma fé. Olha, nas nossas igrejas, elas se reúnem para pregação do Evangelho de Cristo, se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente o Cristo, virtude que concilia uma igreja una, santa, católica e apostólica. Então, mesmo na igreja particular, você pode ir em Cabo do Sul, você vai ver um altar, pode ser o mais simples que tiver. Vai ter um altar, vai ter um povo, vai ter um crucifixo, ali está a igreja católica. Um povo celebrando, né, o partir do pão e o partir da palavra também. São fiéis aos sacramentos, até mais fiéis do que a gente aqui, que está numa grande cidade e que tem uma oferta grande de igrejas, né? A gente, cada bairro tem uma ou duas igrejas católicas. Às vezes lá ali, no lugar ali, não tem nada, mas tem uma igreja católica. E cada um com a sua particularidade, mas celebrando e professando a mesma fé. Eu me recordo que alguns anos atrás, em férias lá na cidade da minha mãe, em Rancharia, nós fomos à missa no domingo de manhã, comunidade de Santa Terezinha. E era viola caipira, e eram eles ali, os velhinhos, né, as senhorinhas ali desse apostolado da oração, eu não perguntei, e ensaiando com o povo, e tudo tinha, né, os porquês, os R's, as portas, os portão, e com a mesma alegria, com a mesma fé, e o mesmo rito universal, celebrado em todos os lugares, com suas particularidades, mas em unidade. Sim, o evangelho é o mesmo, a celebração é a mesma, só muda o padre, só muda a cara das pessoas, mas a essência é a mesma. Então, às vezes a gente não acredita muito nisso e só vai na missa do padre fulano, às vezes pega 2 trens, 2 ônibus, nada para chegar na missa do padre fulano, porque ali está o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele está derramado em toda a igreja, basta a gente perceber, a gente ter um olhar sincero e verdadeiro para ver que ali, em todos os lugares da igreja, ela vai haver a presença do Espírito Santo. Essa presença trinitária, que a gente fala muito aqui na escola de Maria, ela vai estar presente em toda a igreja. E aqui a gente está falando um pouquinho da igreja particular, né, que seriam as dioceses, ou que são confiadas aos bispos, e os bispos eles têm o mandato de guardar a fé daquele povo. Eles são responsáveis pela fé do povo e de guardar aquela igreja dentro do que possa ser chamado de igreja una, santa, católica, apostólica. Então, o bispo vai ser sempre aquele que vai guardar os ensinamentos e vai passar para o povo. Então, a gente, aqui na nossa diocese de Osasco, qual é o nosso bispo?
Dom João. Então, o que Dom João fala para nós tem que ser ouvido, prestado atenção e não questionado. É lei para nós. Andréa, complementando, quando nós falávamos da igreja que vive em unidade, que celebra a mesma coisa tanto aqui quanto lá em Rancharia, um internauta diz pra gente aqui que os problemas também são os mesmos, tanto aqui quanto lá em Rancharia, na Diocese de Presidente Prudente, que ele vê na reunião do clero esse Mas internauta. ele não vê Rancharia no clero, não, é só Osasco. Pior que é mesmo, gente. A gente conversando assim com outras pessoas de outros lugares, elas vão descrever um tipo de católico que a gente está cansado de ver, ou problemas muito semelhantes com aquilo que a gente está vendo no nosso dia a dia, porque o povo é o mesmo, né? Nós somos, a gente ainda está caminhando, né? Um povo peregrino que ruma ao céu. Então, nesse caminho, a gente ainda está aprendendo algumas coisas e outras coisas a gente ainda precisa mergulhar e entender muito mais ainda. Ontem à noite, conversando com a minha irmã, ela até falava, né, da paróquia, ela mora na fazenda e a cidade é pequena. E lá está por 100. Ela disse que ela não está conseguindo ir à missa porque quando ela sai da fazenda e chega na cidade, a 100 acabou. Então, o que ela está conseguindo participar em unidade é assistindo às missas aqui da paróquia. É ela, minha mãe, que está aqui com a gente também. Então, os problemas também são os mesmos em todos os lugares. Mas eu acho que, como eu falei lá na parte da Igreja Santa, prevalece ainda a vontade da santidade, de alcançar e chegarmos juntos lá. Os problemas são iguais, mas abacate é só... Vamos lá. Alguns problemas a gente pode bater no liquidificador, outros não. Foco. Então, a Igreja de Roma é que preside a caridade. Isso quem disse foi Santo Inácio de Antioquia. Esta igreja é a razão da sua origem mais excelente. Deve ser necessariamente concordar da igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, que é o próprio Cristo, né? Todo mundo sabe. Todas as igrejas cristãs de toda a parte consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como a única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. Pode tentar, pode falar, pode chorar, espernear, mas as portas do inferno, as portas do céu vão estar sempre abertas para a nossa igreja. André, quer abrir a porta. E o inferno nunca vai poder fechar essas portas. Ó, a gente tem a Diana dizendo que tem comunidade que tem abacate, na outra tem goiaba. Meu Deus, é melhor a gente sair dessa parte das frutas aqui, meu povo. Bom foco. Quem pertence à igreja? Aí é uma grande questão. Não é minha, eu sou a igreja, você é a igreja, não? Também, você pertence a essa igreja. Você não é a igreja, né? Como assim? Todos os homens, pois, são chamados a essa igreja católica, unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. Ela permanece e são ordenados de modos diversos que os fiéis católicos, que os outros crentes em Cristo. Enfim, todos os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. Então, todos os homens chamados à graça de Deus, batizados, eles pertencem a essa igreja de Cristo. Às vezes, tem algumas outras pessoas que já foram dessa igreja, que hoje estão em outra. Eles acham que estão em outra, porque o batismo, ele não é infalível. O batismo ele não pode ser tirado e mudado
mudado para um outro batismo porque eu mudei de igreja. Não. O batismo católico, ele vai prevalecer. E essa pessoa, ela é católica. Por isso que a gente tem a ideia da barca, né? Da barca de Pedro. Igual que outro personagem que usou barca? Saiu de barco por aí afora. O seu Noé. Então, o mesmo fundamento, que era a barca de Noé, que era a barca do Antigo Testamento, que ia levar o povo novamente para a salvação, a primeira aliança, e que foi quebrada de novo. Todo mundo podia entrar na barca de Noé, mas o povo, o que ele fez? Não quis, né? Noé ficou lá pedindo, falando, vem, vem, vem. Ninguém entrou na barca de Noé, só a família dele e alguns animais. Então, na barca de Pedro também qualquer um pode entrar. Como a Michele falou, dessa igreja santa, todos nós somos chamados à santidade e todo mundo tem lugar nesse barco que vai rumo ao céu. É como se a gente tivesse um lugarzinho marcado. Né? O meu lugar, eu tenho meu assento ali guardado, eu posso não usá-lo. Se eu não usar, outra pessoa não vai usar no meu lugar. Mas todos cabem nessa barca. A outra imagem. Por favor, hoje eu tenho imagem para cada coisa. Enquanto a Naira vai procurando a imagem da Andréia, a Lizinha pergunta aqui, que muitos falam 4 notas, né? Uma Santa Católica Apostólica, mas também falam da Igreja Romana. Eu acho que umas 2 aulas atrás o Padre Rafael explicou isso pra gente, né? Da Igreja Romana. Eu não vou lembrar as outras, ele tá aqui, ele escreve aí pra gente, mas ele explicou isso, Nilzinho. Eu não vou, juro que eu não lembro. O Padre responde aí nos comentários. Isso, responde aí, Padre. Trabalha aí, não? Exatamente. O Padre tá home office hoje. Exatamente. Por aqui. Mas não está dando sacramentos e Aqui bênçãos fala, online. o batismo é indelével, não pode ser apagado, não tem como tirar o batismo da gente. Do jeito que você tinha colocado, estava bom a barca de Pedro. Deu até umas náuseas, assim, conforme ela balançou. Põe aí. Então a gente vai ver que nessa imagem tem a barquinha lá, bonitinha, quem está no topo ali, aparecendo bonitona lá na barca de Pedro, Maria. Embaixo a gente vê Pedro, que é ele que vai, que ele é o dono do leme, né? Para onde vai a barca, se a barca vai mais para a direita, se vai... Está navegando. Está navegando, se vai navegar para esse lado, para sul, para norte. É Pedro que fica ali com o leme. Na parte de baixo estão os outros apóstolos. E mais em cima estão o alto clero da igreja, né? Simbolizando toda a igreja católica e todos os nossos bispos, o nosso Papa. E você vê que eu tinha uma outra imagem que eu ia procurar, não encontrei. Que tinha uma que Nossa Senhora ia pegando o povo que estava ali caindo da barca, ela colocava para dentro da barca. Então, essa barca, olha a quantidade de gente que está nessa barca. Mas vai me caber você, caber todo mundo, a paróquia inteira. Basta a gente viver realmente na graça de Deus. A graça nos é dada. Basta que a gente facilite. Olha, e para os mais gordinhos, se olhar bem, tem até uns peixes aqui embaixo. Então... não passa fome, a gente não vai passar. Na barca também, tem até peixe. Te dá a vara, ensina a pescar e ainda te dá um alimento para você levar junto. Então, essa imagem da barca, da igreja como uma barca, ela é muito usada. Não é se você for buscar, você vai encontrar inúmeras imagens da barca de Pedro, né? Sendo a igreja como essa barca, e algumas, como eu já havia falado já algumas semanas atrás, algumas igrejas mais antigas, ela tem um formato, tem um formato de barca, para que a gente não esqueça disso. Que todo mundo, a gente está na barca ali de Pedro, rumo ao céu, uma santidade.
Eu tenho um amigo de trabalho, ele é lá da região de Santo Amaro. O pároco dele foi um pouco mais além, lá é a igreja de São Pedro. Ele fez a frente da igreja com o formato de um barco. Se vocês procurarem aí, paróquia de São Pedro, em Santo Amaro, vocês vão encontrar, ele fez um barco, literalmente, na frente da igreja. Pascom tá buscando, gente. Foi além. Pároco. Aí não tem como você esquecer, né? Você fala, não, é um barco encalhado, não é igreja. Achei. Achou, né? Ela vai colocar aí pra gente. Ó, de repente o Cassiano tá aí na porta. Pronto. Deixa eu ver. A Naira pôs. Passa aqui pra gente. É um barco. É um barco. Pronto. Aí ele já faz uma catequese, né? Não tem como a pessoa não entender, né? O que o padre quis dizer na construção. Padre Rafael diria, horroroso. Vai lá. Então, vamos lá. E aqui, eu estou lendo agora a Fé Explicada. E aqui na Fé Explicada, ela vai falar um pouquinho, aí ele fala assim, que a igreja, como ela é católica, ela tem essa universalidade, ela não serve a nenhuma pátria, ela é universal. Então, a igreja anglicana é a igreja dos ingleses, a igreja, aí ele vai falando de igreja em igreja, cada uma tem uma denominação de um povo, e a igreja católica não, ela é a igreja de todos. Se você for daqui ou a qualquer lugar, você vai conhecer essa mesma igreja. Não é uma igreja de um povo específica. E o que eu acho engraçado é que essas igrejas assim, a maioria delas foram feitas porque o povo queria casar 2 vezes. Todas, né? A anglicana foi isso. A igreja de Lutero foi porque ele escreveu aquelas teses, que ele estava descontente com a igreja. E o que a gente falou hoje existe o porquê de estar descontente? Sim, existe. Mas existe também muitas coisas boas e muitas graças que são alcançadas só através da nossa igreja. Só aqui que a gente tem essa santidade. Então, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser Francisco e reformar a igreja? Ou você quer ser Lutero e dividir? Basta, a gente tem uma diferença de pouco mais de 300 anos entre um e o outro. E um fez de tudo para reformar, e o outro fez de tudo para dividir. Na verdade, ele nem sabia direito o que ele estava fazendo, mas ele abriu um precedente para que outras igrejas se dividissem e se dividissem de novo e de novo e de novo. A cada dia, né, nasce uma igreja diferente que não tem a nossa tradição, que tem uma Bíblia porque nós iniciamos esse processo de tradução, de compilação dos textos, e eles aproveitaram alguns e outros eles deixaram para lá. Mas tudo parte da Igreja Católica. A Igreja Católica não só é a única na história que não se interrompe desde os tempos de Cristo, como também a única que ensina todas as verdades que Jesus ensinou, com ela mesmo, os sacramentos da penitência e a unção dos enfermos. Ela é a única que tem a possibilidade de um homem merecer a graça do céu. São pontos que nenhuma das outras igrejas não católicas aceitam. Hoje há comunidades que pretendem ser igrejas cristãs, que chegam até a duvidar da divindade de Jesus. Então a gente vê umas igrejas aí que, se você for ver ali na base dela, o que ela escreve, os seus grandes pregadores, eles pregam Jesus que a gente nunca viu falar. Um Jesus que acerta cartão de crédito, um Jesus que dá carro novo todo ano, um Jesus que prega uma prosperidade que o próprio Jesus nunca teve. Um Jesus que
nós, como católicos, conhecemos aquele que fala, você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E aí, cada vez que essa igreja foi sendo dividida, ela foi diluindo também a sua graça e diluindo também a sua tradição. E hoje não se tem mais nada. Jesus nem aparece mais lá. Não tem, é um Jesus fictício, né? Que atende aos meus pedidos. Eu ia falar em Jesus das necessidades. Hoje eu preciso que ele cure aqui o meu queimado do braço. Amanhã vai vencer o meu cartão. Depois de amanhã eu preciso trocar o carro. É o Jesus da necessidade. A sua igreja é para todos os homens, deve abranger o mundo inteiro. A Igreja Católica é a única a cumprir essa condição, a única que está em toda parte e em todo o mundo. Então, meu amigo Léo, ele vai falar tudo o que o catecismo fala, mas de uma forma muito clara. E ele vai falar, a igreja é aquela que está em todo lugar, que é universal. Aqui vocês ficam rindo dos meus livrinhos amarelos, aí eu fui ver a data de impressão, é de 90. Então a gente estava bem longe das crises que a gente acha, que estava bem longe das crises que a gente vive hoje na igreja. Aí o autor ele vai falar assim, Jesus que veio, não era aqui que eu queria, é isso mesmo. Jesus que veio para os pecadores, não fundaria uma igreja purista, nacionalista, racional, gueto fechado, caverna dos iluminados. Em Pentecostes falam todas as línguas. O senhorio de Jesus deve ser proclamado em todas as línguas. Cristo quer ser discípulo de todas. Cristo quer ter discípulos de todas as nações. O grão de mostarda, a graça que cresce, terá galhos para as aves do céu. A rede lançada ao mar recolhe peixes de todas as espécies. Essas últimas aqui são 2 parábolas que vão falar sobre o reino dos céus. Ela é um grão de mostarda pequenininho que dá uma árvore gigante, que dá para um monte de pássaro ficar nela. Ou ele também é um mar com uma rede que vai pegar todos os peixes de todas as espécies. E essa é a nossa igreja. Ela não é uma igreja pequena e para poucos. É para aquele que busca a santidade, não para poucos, né? Uma igreja de picuinha, uma igreja nacionalista, né? Será porque de vez em quando a gente encontra umas bandeiras na igreja, mas não era para ter igreja, né? Nós somos universal. Era o que era falado ontem na liturgia de Pentecostes, né? São diversos dons dados. A gente fala, né, um exemplo que o padre usou lá, está faltando catequista? Não está faltando, tem. O Senhor, ele deu os dons, ele distribuiu através do Espírito Santo dons para toda a igreja, para todos nós. Basta você colocar o seu dom à disposição. E aí a igreja nasce em Pentecostes, né? O Cristo sopra o sopro do Espírito sobre toda a igreja, fala para ir pelo mundo, pregar o Evangelho, batizar todo mundo, e a gente está nesse caminho, né, de muitos batizados, e agora a gente caminha para a conversão e para que Jesus seja presente e vivo cada vez na vida de mais pessoas. Essa é a missão da igreja, né? A missão é de estar em todos os lugares e de todos os lugares conhecer o Cristo vivo, que é a cabeça da igreja. E aqui a gente já vai para o 844. Muitas vezes os homens, enganados pelo malignos, desvaneceram em seus pensamentos e mudaram a verdade de Deus em mentira, servindo a criaturas
mais do que o Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõe à condenação eterna. Então a gente, às vezes, nos lugares muito, né, se cobra, principalmente nas escolas, nas universidades, se fala muito da igreja como uma instituição, que aí vai mostrar uma igreja como se ela fosse um CNPJ, como se ela tivesse como se ela fosse uma empresa e de um produto que eu compro ou não compro. E a igreja não é, ela é muito mais que isso. A gente que está dentro dela, inserida, que a conhece. Eu tinha uma professora de faculdade que ela falava que a igreja católica era só um senta e levanta. Só servia para isso, para sentar e levantar. Todos de pé para aclamação ao Evangelho. Podemos nos assentar. Senta e levanta, que a sua professora falou. Então, por quê? Ela não entendia nada. Por que se levanta, por que se senta. E essas são coisas, são da nossa liturgia, são práticas da nossa liturgia, que a gente deveria saber e deveria ter uma resposta. Não é senta e levanta. A gente senta, a gente levanta quando a gente está em prontidão para ouvir a palavra de Deus ou para fazer as preces, e a gente senta quando a gente está ouvindo, né, na nossa postura de ouvir. Então, quando a gente não tem a resposta, o outro acha que é verdade. Imagina, na minha sala tinha 80 pessoas. Você imagina, metade dali nunca entrou numa igreja católica, então acreditou que a igreja é só senta e levanta. Mas para nós, ela é muito mais. Ela é cheia da graça de Deus e é onde que essa ação trinitária age em nós. Então, eu com certeza seria uma pessoa pior se eu não fosse na igreja. Vocês acham que eu sou uma pessoa ruim? E se eu não fosse na igreja, eu ia ser uma pessoa muito pior. Então, ela é canal de salvação para nós. E a igreja não é aquele negócio que eu escolho o que me agrada. Eu gosto de ir na missa. Eu só gosto de ir no grupo de oração porque é mais animado. Eu só gosto de ir no terço dos homens porque eu sou homem. Não, é tudo, é universal. Eu penso assim, quando a gente começa a falar dos grupos, das pastorais, como se a igreja fosse um grande buffet. Sabe quando você vai num restaurante daqueles, você vê aquela fila quilométrica, você fala, hoje eu vou tirar a minha barriga da miséria. Como diz o meu marido, serve. Nem serve. Serve-se e se serve-se. Já ouvi também. Então é como se fosse um grande buffet. Então daquilo ali você tem que provar de tudo. Tem coisas assim que até você não imagina tem na Igreja Católica. A gente vai falar mais disso na próxima semana. Eu não conhecia até então, eu conheci umas freiras que elas trabalham dentro da penitenciária. Elas ficam um período dentro da penitenciária como uma presa comum, só para rezar pelas outras presas, só para dar exemplo para as outras presas, só para ser um testemunho de Cristo ali naquele lugar tão difícil. Eu só conheci uma freira que fazia esse tipo de trabalho. Ela ficava realmente interna. Então tem coisas ali que a gente... É um universo tão grande dentro da igreja que a gente ainda não entendeu as belezas e ainda não se aprofundou nelas como deveria, né? Tem pergunta aí. Deixa eu o Danilo aparece aí já. O Danilo já está aparecendo daqui a pouco. A gente já está terminando, gente. Aqui a igreja peregrina, por sua natureza, ela é missionária, pois se origina na missão do Filho e na missão do Espírito, segundo os desígnios do Pai.
Enfim, o último da missão não é o outro senão a fazer os homens a participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho e no seu Espírito de amor. Então, o Espírito Santo, ele é da igreja para fazer com que nós vivamos a experiência do Pai e do Filho de comunhão. Ela nasce comunitária para que a gente saiba viver em comunhão. O Padre Alfredo, ele costumava falar assim, sempre falava isso: quem não gosta da sua comunidade não vai gostar do céu. Porque o céu é igualzinho à sua comunidade, cheio de gente, cheio de coisas. Então, quem não gosta de comunidade não gosta do céu. Eu acho que eu estou acabando, gente. Tem pergunta? Tem. A Ana Cristina, ela pergunta assim: muitos batizam os filhos sem saber o exato significado do batismo, né? É o que a gente já falou muito aqui na Escola de Maria. O Padre Rafael bate muito nessa tecla. Tem muita gente que vem pela tradição. Meus pais batizaram, eu tenho que batizar a criança para ela parar de chorar, para ela parar de correr, de virar cambalhota dentro de casa, vou batizar para acalmar a criança. Mas não entendem o real significado, porque não conhecem a sua fé. E aí vão batizar seus filhos e escolhem os padrinhos lá por conveniência, pelo presente que pode dar, ou pela proximidade social, digamos assim, para não ser processada. E o que vão ensinar para essa criança? Qual é a fé da igreja, recebida da igreja, que ela vai passar para essa criança? Nenhuma, porque ela não conhece, foi só por conveniência. É triste, mas ainda é uma realidade que a gente vem lutando para que esses também busquem o caminho de santidade e o façam realmente pelo sentido do sacramento do batismo. E aí a Ana também pergunta assim: por que os ensinamentos da Igreja Católica não podem atuar nas escolas? A não serem escolas que sejam religiosas, mas tem também bastante escola religiosa que não leva assim ao pé da letra ao ensino católico. Não sei, eu acho que o padre responderia melhor essa pergunta, mas ao meu... Estado é laico, né? Exatamente. Não vou entregar a minha idade, até porque eu falo abertamente. Mas a gente tinha ensino religioso, você é dessa época também, né, Andréia? Mas eu juro... Não tive ensino mas... eu era muito criança, eu juro que eu não sei o que foi que eu aprendi, o que era ensinado no ensino religioso. Depois veio moral e cívica, né? No lugar, mas... Não, eu lembro disso, mas o SPB, eu lembro que eu tive as matérias militares, né? Ainda do legado militar eu ainda peguei. Mas o Estado é laico, né? Então, cabe ao... Não precisa ser do jeito que é hoje, né? Não é porque o Estado tem que ser laico que as pessoas podem atacar a igreja. Ele deveria ser realmente laico e deveria ensinar pelo menos a neutralidade, o fundamento, quem é Jesus, o Jesus histórico. Não, se não quer falar de nenhuma religião, mas é impensável falar da cultura ocidental sem falar da Igreja Católica. Por isso que ela é tão atacada nas escolas. Porque não dá. Foi a igreja que formou depois do Império Romano a sociedade que a gente vive hoje. O Padre Rafael fala assim, né? São pagãos batizados. Aí a Cleide, né? Ela até é da pastoral do batismo aqui da paróquia. Ela vai fazer a preparação e dorme, né? A preparação toda. Não a Cleide, tá? As pessoas. A Cleide não é a Cleide. Não é a Cleide. A Cleide que dorme. Ela faz a preparação, né? Ela é da pastoral do batismo. E tem gente que dorme durante toda a preparação. Vai aprender o que para ensinar, né? Enfim. Só. Mas chega muito no celular da Pascom, né? O pessoal, vai ter batismo, mas o pessoal nunca vem na igreja. Né? Exato. Tá todo domingo avisando quais são os dias, aí a pessoa manda lá perguntando: já tá batizando de novo a igreja? A igreja não precisa, né? Né? Quem precisa de batismo são as pessoas, né? Não a igreja. E aqui a gente fecha
usa Renil? Não, ele é novinha, ela não precisa de Renil. Fechamos. Ó, o padre está dizendo que a Creide dorme também. Ela faz a preparação do batismo dormindo. Tá? Não queria causar intriga, não, porque a nossa igreja ela é a única santa católica universal. A Cleide pode dormir que eu vou passar pano para ela se ela dormir. Por mais que o povo quis, por mais que, sei lá, Napoleão, Hitler, sei lá, que tipo de ditador quis, ele nunca conseguiu fechar as portas da igreja. E nunca conseguiu também acabar com a nossa fé, porque ela é muito maior do que isso, muito maior do que qualquer pensamento político, do que algum pensamento filosófico. Ela vai ser sempre o nosso alicerce, querendo ou não. Como a Andréia disse, nenhum ditador conseguiu fechar a porta da igreja. Nós tivemos recentemente a pandemia que precisou, Dória também não conseguiu. Que os governantes, por medidas de saúde, fecharam a porta física, mas não a fé. Então você católico que se acomodou, católico, vamos chamá-los assim, que se acomodou durante esse tempo que o espaço físico não pôde ser utilizado devido às medidas sanitárias e não voltou, ou não fez da sua casa a igreja doméstica, não, de alguma forma não participou dos sacramentos, você está fechando. Não é o governador, é você que está fechando. Certo? E a gente teve também um boom de audiência na TV Aparecida. Teve horários que ela ficou em segundo lugar, nos horários de missa. E tanto que eu me inscrevi em tanto canal de paróquia que eu nem sei de onde é. Todo mundo me pedia, eu ia me inscrevendo para conseguir mais filiados, para os sinais ficarem melhor. Então, a gente fez da igreja fechada uma oportunidade de viver a nossa fé dentro de casa. Aqueles que são católicos de verdade. E quando ela reabriu e você teve condições de saúde, você voltou. Certo? Vamos lá, meu povo. A gente chegou no 845, finalizamos ele agora. Na semana que vem, a gente retoma, ainda falando um pouquinho sobre a Igreja Católica, mas já no finalzinho dela, e a gente deixou propositalmente para quando o Padre Rafael fisicamente estiver aqui com a gente. Ele está hoje de casa, ele foi visitar doentes, chegou muito em cima da hora, está cansado também, né? Vamos cuidar dos nossos sacerdotes. A gente retoma no 846, que fala: fora da igreja não há salvação. Muito rápido. Na sexta-feira, eu presenciei uma situação onde um perturbado, vamos dizer assim, apontou o dedo e disse: Jeová disse, na igreja católica não tem salvação. Se depois de você ter nos ouvido aqui, estudado com a gente durante 1h30, você achar que não tem salvação, você nem conecta semana que vem, hein? Que eu vou baixar. O Padre Rafael disse que a Andréia está que nem ele, perturbado. Quem vai estar perturbada serei eu semana que vem, hein? Deixa eu contar uma historinha, eu já ia terminar, eu lembrei. Ai, eu atiçando, Andréia. O Danilo. Danilo, você tá bonzinho, né? Deixa eu só contar essa história. Há um tempo atrás eu dava catequese para um grupo com o Padre Rafael e a Marina, lá na minha comunidade. Era um grupo de adultos. E tinha uma mulher, um dia estava só eu. E aí a mulher falando assim, tem uma outra pessoa que quer saber por que a gente fala Santa Igreja Católica no creio. Eu falei, porque ela é santa, porque a igreja é santa. Aí ela falou, isso não vai convencer a pessoa. Aí eu falei, não, porque ela é canal da graça, ela tem pessoas que são santas na nossa igreja, é um caminho de santidade. Aí ela falou, isso não vai convencer a outra pessoa. Aí na terceira vez, aí eu falei, não, agora o que eu vou falar para essa mulher? Eu falei, olha, é que assim, daqui a pouco a gente vai ter a missa aqui. E se eu não acreditasse que essa igreja é capaz de me santificar, eu não ia para a missa, eu ficava na minha casa, vendo pipoca, comendo pipoca, vendo TV. Aí ela falou, acho que isso dá. Encerramos. Simples assim. Né? Tem uma hora que você fala, não,
eu acho que ela é católica, eu acho que ela é santa porque eu vou. Se eu não achasse, eu não ia. Se não vai melhorar em nada a minha vida, eu fico em casa. Então, a gente fala da não há salvação fora da igreja, fala um pouquinho da missão e entra na igreja apostólica, que é a quarta nota. E terminando a igreja apostólica, a quarta nota, a gente tem a vontade, né? Se o Senhor nos permitir, Espírito Santo continuar a nos dar toda essa força necessária, a gente pretende fazer com vocês aqui a missa explicada. A gente não, né? O Padre Rafael vai presidir e nós vamos auxiliá-lo. Porque a Andréia citou agora há pouco sobre a sua professora dizer que era a igreja do Senta Levanta, e talvez lá também, Andréia, em meio de 80 pessoas, não ia, né, ser apedrejada lá, mas se perguntasse para você que está em casa hoje, falasse, né, a igreja do Senta e Levanta, como é que você ia explicar o Senta e Levanta? Então, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar o passo a passo, o que é cada parte da liturgia da Santa Missa. Que hora senta e que hora levanta. Que hora senta, que hora levanta e por que senta e levanta? Então, a gente pretende fazer isso assim que a gente finalizar a igreja apostólica. Então, acompanha aí com a gente. Se você perdeu alguma aula, entra lá, tem no Facebook, tem no YouTube da paróquia, aquele que a gente fez mais de 1000 inscrições para poder rodar melhor, porque não roda. E entra lá, assiste, acompanha, para que quando a gente chegar nessa parte onde o padre vai nos ensinar o porquê de cada momento, você vai entender tudo isso que a gente estudou desde o início do credo até agora. Então, entra lá, participa e é isso. E todas as perguntas que vocês tiverem sobre a igreja, já vão se preparando, mandando para a gente, que aí a gente vai mudar de tema, né? Nós já estamos na reta final do creio, e aí os temas são muito rápidos. Então, toda semana a gente vai falar dos últimos temas, que são temas mais curtos. Certo? Como hoje a gente tem tempo, eu vou dar 2 recadinhos rápidos. O seu Orlando, até eu agradecer para ele, que ele mandou uma mensagem aqui no meu zap, que está vibrando, ele falando que ele foi embora, mas olhou aqui, que estava tudo bonitinho, né? As meninas aqui fazendo a aula hoje. Já retornou o terço dos homens em todas as comunidades onde tem a pastoral, né, o do terço dos homens. Então procura aí na sua comunidade que dia é, fala para o marido, para o pai, para o irmão, para o filho, para que participem dessa pastoral. Aqui na Matriz é na segunda-feira às 8 horas. E aí tem as missas, a programação que todo mundo conhece. E para você que vinha pedindo, a Raíza pediu para avisar que no próximo domingo, após a missa das 10 horas e a missa das 19 aqui na Matriz, ela vai estar com a lojinha Essência Singular. Com imagens, terço, véu. Ela fez uma live a respeito do véu recentemente, então muita gente se interessou. Ela vai voltar com a lojinha agora, claro, com toda a segurança e nos momentos adequados, tá? A gente brincava, né? Enquanto o padre estiver fazendo a consagração, né? Estiver levantando a Eucaristia, você corre lá, passa o cartão, volta. Não, vai ser nos momentos adequados. Não vamos fazer o comércio no templo. Era isso. Algo mais? Perguntas não teve, só aqui o pessoal agradecendo. Quem tiver dúvida agora, guarde para si. Não, pergunta semana que vem, que a gente responde com o padre. Isso, a gente já está terminando esse tema. Então, as últimas perguntas sobre a igreja. As que tinha hoje, o padre respondeu, porque ele está trabalhando em home office. Esse estagiário. Esse menino, ele não tem jeito, ele não vai subir na vida desse jeito. Estagiário assim não Faltando, vai longe, né? não vai longe. Nem deu atestado, tá, gente? Só para que vocês saibam. Simplesmente mandou lá no grupo da firma que hoje ele ia estar se ausentando, ia estar faltando. Vamos lá fazer oração? Sim. Pôr no Bentinho, porque a gente gosta muito do Papa. Isso. Tem um álcool lá na frente dele. Usaram nossa sala ontem e aí colocaram o álcool lá no beco. Vamos lá? Sirva a vós, Senhor Deus, tudo o que faço, leio e escrevo, tudo o que penso, digo e entendo. De vós começo e por vosso meio toda a minha obra termine.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Santíssimo Salvador, rogai por nós. E a Fábia agora canta lá de casa. Tchau, gente. Hoje, né? Mãe da igreja. A Fábia está cantando para Nossa Senhora, lá da casa dela. Tchau, Mãe gente. da igreja, rogai por nós também. Tchau, tchau. Hoje deu para fazer oração. Olha. Deu tempo, vamos fazer uma receita, alguma coisa, um bolo. Tchau, gente. Vamos embora.